Apocalipse, capítulo 4. A visão celestial, prostrando-nos diante do trono de Elohim. Depois disso tive uma visão, havia no céu uma porta aberta, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse-me, sobe aqui, que vou mostrar-te as coisas que devem acontecer depois. O primeiro versículo do capítulo 4 do livro do Apocalipse oferece uma visão intrigante, uma porta aberta no céu e uma voz que ressoa como uma trombeta, convidando o narrador a subir e contemplar o que está prestes a acontecer. Imagine-se diante dessa porta celestial, aberta diante de você. Essa porta simboliza uma ligação direta entre a terra e o domínio celestial, uma oportunidade única de vislumbrar os planos divinos para o futuro. A voz, como uma trombeta, ressoa com clareza e autoridade, chamando você para uma jornada espiritual. Esse convite para subir é mais do que uma mera mudança física, é um convite para elevar-se espiritualmente, transcender as preocupações terrenas e mergulhar nos mistérios celestiais que Elohim deseja revelar. Este é um chamado pessoal para cada leitor, convidando-os a abrir seus corações e mentes para as revelações que estão além da compreensão cotidiana. É uma expressão do desejo de Elohim de compartilhar seu plano divino, proporcionando uma visão antecipada do que está por vir. Assim, ao refletir sobre este versículo, somos convidados a considerar nossa resposta a esse chamado celestial. Estamos dispostos a subir, a deixar para trás as limitações terrenas e a nos abrir para a orientação divina? Este é um convite para confiar no Pai Eterno, que nos convida a participar de seu plano soberano e a confiar no caminho que Ele tem preparado para o futuro. 2 Na mesma hora fui arrebatado em êxtase, havia um trono colocado no céu e alguém sentado no trono. Imediatamente após aceitar o convite celestial, o narrador do Apocalipse é arrebatado em êxtase, mergulhando em uma experiência espiritual profunda. Este versículo descreve a transição da visão da porta aberta para uma visão mais íntima da presença divina. Imagine-se agora em um estado de êxtase espiritual, onde a realidade física se mistura com o espiritual. Você se encontra diante de um trono que paira majestosamente no céu. Esse trono representa a soberania suprema e o domínio absoluto de nosso Criador sobre toda a criação. Na visão, há alguém assentado no trono. Este é o Pai Eterno, o detentor de toda a sabedoria e poder. Sua presença no trono é uma imagem de estabilidade e controle divino sobre o universo. Ao contemplar essa cena, somos convidados a refletir sobre a magnificência e a autoridade daquele que governa com justiça e amor. Este versículo nos lembra da importância de reconhecer a presença constante de Elohim em nossas vidas. Ele está assentado no trono não apenas como um governante distante, mas como um Pai amoroso que se importa profundamente conosco. Ao sermos arrebatados em êxtase espiritual, somos convidados a contemplar a majestade divina e a render-nos diante da grandiosidade daquele que reina sobre o céu e a terra. Essa experiência de testemunhar o trono celestial nos incentiva a confiar na soberania de nosso Criador em meio às incertezas da vida. É um convite para depositarmos nossa fé naquele que está no controle, sabendo que ele governa com amor, justiça e sabedoria incomparáveis. 3 Aquele que estava sentado era semelhante no aspecto de jaspe e sardonil, havia um arco-íris ao redor do trono semelhante à esmeralda. Neste versículo, somos levados a contemplar a aparência daquele que está assentado no trono celestial. A descrição usa gemas preciosas, como jaspe e sardonil, para transmitir a majestade e a pureza divina. Além disso, a imagem de um arco-íris ao redor do trono, semelhante a uma esmeralda, adiciona uma dimensão de beleza e promessa à visão. Visualize esse momento como se estivesse diante de uma cena celestial deslumbrante. Aquele que está no trono resplandece com a luminosidade e a pureza representadas pelo jaspe e sardonil. Essas pedras preciosas não apenas refletem a beleza, mas também a solidez e a estabilidade que emanam da divindade. O arco-íris ao redor do trono, assemelhando-se a uma esmeralda, evoca a imagem de um símbolo da aliança. Da mesma forma como o arco-íris apareceu após o dilúvio bíblico como um sinal da aliança de Elohim com a humanidade, aqui, ele sugere a continuidade dessa promessa divina. O verde exuberante da esmeralda simboliza não apenas a renovação, mas também a esperança constante que acompanha a fidelidade de nosso Criador. Essa visão nos leva a contemplar a natureza incomparável do Eterno. Ele não é apenas o governante supremo, mas sua presença é permeada por pureza, estabilidade e fidelidade. Ao considerar a semelhança com gemas preciosas e o arco-íris, somos convidados a reconhecer a beleza da divindade e a confiar na promessa eterna de Elohim em nossas vidas.
Essa imagem nos inspira a confiar na estabilidade divina em meio às mudanças e incertezas da vida, lembrando-nos de que a presença de Elohim é tão resplandecente quanto as pedras preciosas e tão promissora quanto o arco-íris que rodeia seu trono. 4 Ao redor do trono havia 24 tronos, sobre os quais estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. Visualize a cena celestial. Ao redor do trono central, há mais 24 tronos, cada um ocupado por um ancião. Esses anciãos, vestidos de branco e coroados com coroas de ouro, compõem uma assembleia que acrescenta ainda mais esplendor à visão. Os 24 tronos representam a plenitude e a perfeição divina. E aqueles que estão assentados neles, os anciãos, personificam a representação completa do povo do Eterno. Seus trajes brancos simbolizam a pureza e a santidade que provém de uma vida dedicada à causa divina, enquanto as coroas de ouro destacam a recompensa da fidelidade e a dignidade conferida por nosso Elohim. Essa imagem sugere uma assembleia celestial, uma comunidade de almas redimidas e coroadas pelo Pai Eterno. Ao contemplar esses anciãos, podemos sentir uma conexão profunda com a tradição espiritual e reconhecer a continuidade da aliança divina ao longo das eras. A presença dos 24 anciãos nos lembra que fazemos parte de algo maior, uma comunidade espiritual que transcende o tempo e o espaço. Cada um de nós é chamado a vestir a pureza, a manter a fé e a buscar a recompensa celestial que é simbolizada pelas coroas de ouro. Esse vislumbre do céu nos convida a considerar não apenas nossa jornada individual, mas também a importância da comunidade espiritual. Estamos unidos pelos laços da fé, vestidos de branco pela graça divina e coroados com a promessa da vida eterna. Este é um chamado para perseverar na fé, lembrando-nos de que, assim como os anciãos ao redor do trono, também estamos destinados a compartilhar da glória celestial que nosso Criador preparou para aqueles que o amam. 5 Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele brilhavam 7 lâmpadas, que são os 7 espíritos de Elohim. Imagina-te agora diante do trono celestial, onde uma experiência ainda mais poderosa se desdobra. Do trono emanam relâmpagos, vozes e trovões, simbolizando a majestade e a autoridade divina. Esta cena celestial evoca uma manifestação impressionante do poder e da presença de nosso Criador. Os relâmpagos representam a intensidade da iluminação divina, revelando verdades profundas e claras. As vozes e trovões expressam a voz ressonante de Elohim, proclamando sua soberania sobre toda a criação. Estamos diante de uma demonstração impressionante do poder divino, evocando respeito e reverência. À frente do trono, brilham 7 lâmpadas, que representam os 7 espíritos de Elohim. Essas lâmpadas não apenas iluminam o ambiente, mas simbolizam a plenitude do Espírito Santo, manifestando-se em todos os aspectos da criação. A presença dessas lâmpadas sugere a constante iluminação espiritual que Elohim proporciona, guiando e revelando seus propósitos aos filhos da terra. Esse espetáculo celestial nos convida a refletir sobre a natureza transcendental de nosso Criador. Ele não é apenas o governante soberano, mas também a fonte de luz e revelação que ilumina nossas vidas. Ao testemunhar os relâmpagos, as vozes, os trovões e as lâmpadas, somos chamados a buscar a orientação divina em meio à escuridão e a reconhecer a presença constante do Espírito Santo, guiando-nos no caminho da verdade. Esta visão poderosa nos desafia a nos rendermos diante da majestade de Elohim, a ouvir sua voz ressoante e a buscar a iluminação constante do Espírito Santo em nossas vidas. Este é um convite para nos conectarmos profundamente com a divindade, permitindo que sua luz dissipe as trevas ao nosso redor. 6 Diante do trono havia uma espécie de mar límpido, tão transparente como o cristal. No meio do trono e a seu redor estavam 4 seres vivos, cheios de olhos na frente e atrás. Imagina-te diante do trono celestial, onde uma cena de beleza e mistério se desenrola. Diante do trono, estende-se um mar límpido, tão transparente como o cristal. Este mar representa a pureza e clareza, refletindo a perfeição divina que circunda a presença de nosso Criador. No centro do trono e ao seu redor, surgem 4 seres vivos, cada um cheio de olhos na frente e atrás. Estes seres vivos, frequentemente descritos como querubins, são portadores de uma profunda sabedoria e discernimento, simbolizados pelos muitos olhos que possuem. Eles estão presentes como guardiões da santidade divina, testemunhas privilegiadas da majestade que se desenrola diante do trono. Visualiza esses seres vivos como criaturas magníficas, repletas de olhos que veem tudo ao seu redor. Essa profusão de olhos representa a onisciência divina, a capacidade de Elohim ver e compreender todas as coisas.
Esses seres, ao redor do trono, são testemunhas da glória de nosso Criador e servem como intercessores celestiais, conectando a esfera divina com a criação. Essa cena nos convida a contemplar a pureza que envolve a presença de Elohim. O mar límpido simboliza a clareza da divindade, enquanto os seres vivos com olhos em toda parte indicam a onisciência do Pai Eterno, sua capacidade de conhecer e compreender cada detalhe de nossas vidas. Ao nos depararmos com essa visão, somos chamados a reconhecer a presença constante de nosso Criador, que vê e compreende tudo. Este é um convite para nos aproximarmos com reverência, sabendo que estamos diante da pureza insondável de Elohim, cujo olhar abrange todas as coisas e cuja sabedoria é infinita. 7. O primeiro ser vivo era como um leão, o segundo ser vivo era como um touro, o terceiro ser vivo tinha um rosto como o de homem, o quarto ser vivo era como uma águia em pleno voo. Visualize agora os 4 seres vivos diante do trono celestial, cada um revelando uma característica única e simbolizando aspectos específicos da criação divina. O primeiro ser vivo, semelhante a um leão, imagine um ser majestoso, forte e corajoso como um leão. Este ser representa a realeza e o poder de Elohim, lembrando-nos da soberania absoluta e da coragem inabalável de nosso Criador. O segundo ser vivo, semelhante a um touro, visualize agora um ser robusto e trabalhador, como um touro. Este ser destaca a força e a estabilidade, simbolizando o sustento e o cuidado que Elohim oferece à sua criação. É uma representação do poder providencial e firme de Elohim. O terceiro ser vivo, com rosto humano, imagine um ser com a semelhança de um rosto humano, expressando compaixão, empatia e sabedoria. Este ser nos lembra da humanidade criada à imagem de Elohim, destacando a compreensão divina e a proximidade do Criador com suas criaturas. O quarto ser vivo, semelhante a uma águia em pleno voo, visualize agora um ser ágil e gracioso, assemelhando-se a uma águia em pleno voo. Este ser representa a visão aguçada e a rapidez com que Elohim age em nossa vida. É uma lembrança de sua vigilância constante e da prontidão para intervir quando necessário. Esses seres vivos, com suas características distintas, formam uma assembleia celestial que testemunha e celebra a glória do trono de Elohim. Cada representação animal destaca diferentes facetas da natureza divina, oferecendo uma visão holística da grandeza e diversidade do Criador. Ao contemplar esses seres, somos convidados a apreciar a riqueza da criação e a reconhecer a presença multifacetada de nosso Criador em nossas vidas. Essa visão nos inspira a confiar na realeza, na estabilidade, na compaixão e na prontidão de Elohim, que se revela de maneiras diversas para atender às nossas necessidades. 8. Os 4 seres vivos, cada qual com 6 asas, eram cheios de olhos ao redor e por dentro, e não cessavam de repetir dia e noite: Santo, 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 Yahuwah, Elohim, soberano do universo, aquele que era, que é e que vem. Visualize agora os 4 seres vivos diante do trono celestial, cada um com 6 asas, repletos de olhos ao redor e por dentro. Estes seres, que já foram descritos com características de leão, touro, rosto humano e águia, agora revelam ainda mais de sua natureza celestial. Com suas 6 asas, esses seres emanam uma imagem de total adoração e reverência. As asas não apenas simbolizam a prontidão para o serviço divino, mas também representam a santidade e a proteção que envolvem a presença de Elohim. Os muitos olhos, tanto ao redor como por dentro, sugerem uma percepção abrangente e uma visão penetrante. Esses olhos não deixam nada passar despercebido, refletindo a onisciência divina, a capacidade de conhecer todas as coisas. O cântico incessante desses seres, dia e noite, ecoa com as palavras Santo, 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 Yahuwah, Elohim, soberano do universo, aquele que era, que é e que vem. Esta adoração contínua é uma expressão fervorosa de reconhecimento à santidade inigualável do Pai Eterno. Ao visualizar essa cena, somos convidados a sentir a intensidade da adoração celestial. As palavras proclamadas pelos seres vivos refletem não apenas a grandiosidade do Criador, mas também sua eternidade e soberania sobre todo o universo. Ao contemplar este versículo, permita-se sentir a magnitude da adoração celestial. Esses seres, cheios de olhos envoltos em asas, representam uma constante celebração da santidade e grandeza de Yahuwah, o Elohim soberano que sempre existiu, existe agora e está por vir. Este é um convite para nos unirmos à adoração incessante, reconhecendo a majestade do Eterno em todas as eras da eternidade. 9. Cada vez que aqueles seres vivos rendiam glória, honra e ação de graças àquele que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos.
Ao prosseguirmos na visão celestial, imagine os 4 seres vivos, com suas 6 asas e olhos, continuando a oferecer uma adoração resplandecente diante do trono divino. Cada vez que esses seres vivos rendem glória, honra e ação de graças, eles o fazem com uma entrega completa e reverente àquele que está sentado no trono, o qual vive pelos séculos dos séculos. Visualize a cena, a atmosfera é carregada com uma adoração vibrante, uma sinfonia de vozes celestiais e o bater de asas em perfeita harmonia. Cada expressão de glória, honra e gratidão é como um perfume celestial que preenche o ambiente, enchendo-o de reverência e majestade. Essa adoração incessante é uma representação poderosa da reverência contínua que a criação dedica ao Criador. Cada ato de adoração é um reconhecimento da soberania eterna de Elohim, que vive além do tempo e governa sobre os séculos dos séculos. Essa linguagem simbólica nos lembra da natureza temporal e imutável do Pai Eterno. Ao contemplar essa cena, somos convidados a participar dessa adoração celestial. Podemos nos unir aos seres vivos na expressão de glória, honra e ação de graças, reconhecendo a grandeza daquele que vive eternamente. Este é um convite para rendermos nossos corações com humildade diante do trono divino, reconhecendo a perpetuidade do reinado de Elohim sobre o tempo e a eternidade. Ao fazer isso, nos conectamos espiritualmente com a adoração incessante que ecoa nos céus. 10 Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar aquele que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: 11 vós sois digno, ó Yahuwah nosso Elohim, de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por vossa vontade foram criadas e subsistem. Visualize agora a cena celestial, os 24 anciãos, representando a plenitude do povo de Elohim, prostram-se diante daquele que está assentado no trono. Cada ancião, vestido de branco e coroado com uma coroa de ouro, expressa sua adoração a quem vive pelos séculos dos séculos. Imagine o gesto solene e reverente quando os anciãos se prostram, lançando suas coroas diante do trono. Esse ato simboliza a humildade diante da majestade divina, reconhecendo que qualquer glória e honra que possam receber são completamente derivadas daquele que está no trono. Em uníssono, os anciãos proclamam: vós sois digno, ó Yahuwah nosso Elohim, de receber a glória, a honra e o poder. Essas palavras ressoam com uma verdade profunda e universal, reconhecendo a completa dignidade do Criador. Os anciãos reconhecem que a adoração e a exaltação pertencem exclusivamente a Elohim, aquele que é eterno e cuja vontade é a origem de toda a criação. A declaração final dos anciãos ressoa com profunda verdade teológica, porque criastes todas as coisas, e por vossa vontade foram criadas e subsistem. Essas palavras encapsulam a soberania criativa de Elohim sobre todo o universo. Toda a criação é resultado da vontade divina, e é pela vontade de Elohim que todas as coisas continuam a existir. Ao contemplar essa cena, somos convidados a nos juntar à adoração fervorosa dos anciãos. Este é um momento de reconhecimento da grandeza de Elohim, de render nossas coroas simbólicas diante do trono divino e de proclamar a dignidade única daquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Pai nosso, diante do trono celestial descrito no capítulo 4, reconhecemos a majestade e a soberania que permeiam sua presença. Assim como os 24 anciãos prostraram-se, lançando suas coroas diante do trono, também humildemente nos prostramos diante de Ti. Em nossa adoração, compreendemos que Tu és digno de toda a glória, honra e poder, pois foste Tu quem criou todas as coisas e por Tua vontade subsistem. Na visão dos 4 seres vivos, cada um representando uma faceta única da sua criação, encontramos inspiração para abraçar a diversidade e complexidade da vida. Dá-nos a sabedoria para reconhecer Tua presença em cada aspecto do nosso cotidiano, assim como os olhos desses seres vivos percebem todas as coisas ao redor e por dentro. Que a nossa jornada na Terra seja guiada pela visão clara e penetrante do Teu Espírito. Pai nosso, à semelhança dos anciãos, desejamos render-nos completamente diante do Teu trono. Que a nossa adoração seja não apenas em palavras, mas em atos de humildade e entrega. Que, ao lançarmos nossas coroas simbólicas, possamos reconhecer que toda a glória pertence a Ti, que somente pela Tua vontade encontramos propósito e significado. Amém. Não perca a oportunidade de expandir seu entendimento das Escrituras e fortalecer sua fé.
Assista aos nossos vídeos, inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Lembre-se, a palavra de Elohim é uma fonte inesgotável de revelação e transformação. Até o próximo vídeo.